Saudações, eu sou Shed. E saudações, eu sou Tyrant. E Tyrant? Estamos fazendo isso? Vamos dar uma olhada em algumas das piores falhas de espadas na internet? Sim, agora, se vocês gostarem desta série, acho que vão gostar. Acho que será uma série divertida. Vai ser divertido. O YouTube vai odiar essa série. Então, Tipo, podemos ter que desfocar algumas coisas, mas provavelmente será desmonetizado de qualquer maneira. E então, se você gosta da série, sinta-se à vontade para nos apoiar. É isso que nos permitirá continuar fazendo coisas assim, e então isso é associações de canal, Patreon, Player, Subscribe Star às obras, e eu já tive uma prévia porque sou um entusiasta de espadas há anos, e então eu vi algumas coisas dolorosas com espadas. Sim. Mas aqui está a coisa, eu nunca tive uma coisa dolorosa com uma espada. Você já teve, Tyrant? Não. Sim, bata na madeira. No geral, não tive tantos ferimentos. Geralmente tenho muitos cortes e arranhões nas mãos porque trabalho com espadas e faço muitas coisas, mas nunca fiz nada estúpido. Sim. Com uma espada? Bem, Eu quero dizer... sim, nós fazemos, mas tomamos muito cuidado para garantir o máximo de segurança possível. Nós derrubamos árvores com espadas. Fiz muitas coisas estúpidas com espadas, mas de forma segura. Sim. De uma maneira responsável. Bem, é isso aí. Tem a estupidez de você estar sendo o mais seguro possível e depois tem a estupidez real, onde você não está prestando atenção na segurança. Você está balançando em direção a um membro do corpo ou algo assim. E tem alguns clipes que vamos mostrar aqui onde apenas a configuração. Você sabe que isso vai acabar muito mal. Então aqui está a coisa. Eu fui meio que usado minha vida inteira. Tyrant brincou com armas a vida toda. E nosso canal analisa algumas ferramentas muito perigosas, certo? Estamos muito familiarizados e competentes com esses itens. Sempre alertamos para não tentar isso em casa, mas trazemos essa experiência para reflexão com nosso comentário baseado em anos de manuseio de espadas reais e afiadas que você pode conferir nas nossas análises aqui no Shadiversity. E também ao analisarmos espadas da cultura pop. E estamos ativamente usando essas armas muito afiadas e perigosas com bastante regularidade, certo? Uma das coisas que as pessoas podem não saber é que, quando nos veem fazer uma dessas coisas perigosas porque estamos nos divertindo e fazendo isso, elas podem pensar que não estamos sendo profissionais sobre isso. É como se estivéssemos fazendo um vídeo para vocês e queremos que vocês se divirtam e aproveitem essas coisas. Mas a todo momento estamos sendo profissionais e sérios sobre essas coisas. É só para a câmera. Obviamente estamos tipo, ei, estamos fazendo essa coisa divertida, etc, etc. Mas, por trás da câmera, estamos sempre descobrindo onde estamos, quem estamos balançando e ficando fora da linha de, eu acho, ataque se ocorrer uma falha. Então, nada voa em direção a isso. Então, estamos sempre atentos à segurança nessa medida, bem como apenas por causa da experiência. Às vezes, as coisas que fazemos podem parecer fáceis, mas isso realmente vem de muita prática e experiência. Sim. E é por isso que não tentem, porque há momentos em que eu dou uma espada ou estou ajudando, sabe, dando a alguém alguma instrução e eles estão segurando pela primeira vez, e o nível de proficiência é enorme. Sim. Então isso deve ser divertido. Acho que será divertido para nós. Tem algumas coisas complicadas aqui, eu acho, mas você quer entrar nisso? Sim, então, algumas dessas coisas mostram lesões gráficas, então vamos ter que desfocar tudo. Eu sou como uma lesão real, e violência nesse sentido não gosto. É diferente de violência falsa em um filme, eu me encolho mais. Então me pergunto como vou lidar com isso. E olha, eu sei que estamos copiando as estruturas de nomes do Brandon Herrera porque gostamos dos vídeos dele. Isso é um respeito à série Darwin Awards. E esta é a equivalente da espada. Então, já de cara, certo. Começamos com duas pessoas que talvez tenham comprado espadas online recentemente. Saíram para o quintal com um amigo e balançaram como eu entendo a inclinação. Eu entendo... Você faz isso com espadas cegas ou espadas de espuma quando se trata de uma espada afiada? Você não brinca, você não fica balançando para parecer legal sem ter treinado esses movimentos antes. Então você sabe exatamente para onde a lâmina vai. Podemos dizer que são as primeiras vezes deles usando katanas. Isso é uma piada! Você sabe por que você pode perceber? É o ângulo e controle e precisão dos movimentos. Veja como o pulso dele está solto e ele o vira para cima e coisas assim. Esses não são movimentos treinados
precisos e firmes onde a lâmina está alinhada ou algo assim. São apenas duas crianças brincando. O pior é que provavelmente nem são espadas de verdade, mas sim peças afiadas de aço inoxidável para pendurar na parede que podem quebrar facilmente. Elas podem ser mais perigosas devido à possibilidade de quebra. E o que mais me aterroriza nisso é como eles seriam anexados ao cabo, porque se quebrassem na tangue, porque muitas dessas espadas têm tangues de rabo de rato. Isso significa que a lâmina é fixada no cabo por uma peça de metal que percorre todo o comprimento, chamada de tangue. Um tangue de rabo de rato é muito fino e propenso a quebrar. É muito comum encontrar espadas de aço inoxidável para decoração de parede, provavelmente adquiridas em sites como eBay ou Amazon. Sim. E veja o que está bem ali. Aconteceu sem ele sequer prestar atenção nisso. Isso é bastante comum com espadas. Elas são rápidas e silenciosas, diferente de uma arma de fogo. Sim. Que explode ou algo assim. Você pode se cortar assim e nem mesmo saber. É um iniciante manejando duas armas. Veja, manejando duas armas, tipo... Isso não é para mim. Manejar duas armas em termos de acompanhar a lâmina e prestar atenção à segurança de onde ela vem é mais do que o dobro da dificuldade comparado a uma única espada. A menos que você já tenha praticado, seu cérebro perde a noção de onde essas lâminas estão rapidamente. Vamos olhar isso de novo. É tão rápido, certo? E ele se move, ele gira, e foi nesse movimento que ele se cortou. Então o que ele fez foi girar uma lâmina enquanto ainda segurava a outra lâmina na posição e seu braço acionou essa lâmina. Você vê onde a lâmina está agora? É aí que o corte acontece, bem ali. E então ele é como... Então eles têm um pequeno efeito de câmera lenta. Sim, e lembre-se, se voltarmos, ele quase também bate na parte de trás da perna dele. Sim. Mesmo que provavelmente sejam algum lixo de ninja de shopping, ainda são pedaços afiados de aço, e quando você os balança, eles ainda podem causar muito dano. Sim. Se você quer brincar e tentar parecer legal, faça isso com treinadores cegos ou espuma. Eles podem ser de colo, eles podem ser treinadores de espuma. Então esses são os que você brinca e constrói essa proficiência de movimento. Ok, então aqui está o primeiro, rápido, tudo bem. Este aqui... Eu já sei para onde estamos indo. Este aqui... Ok, então... Então, antes de entrar nisso, o posicionamento da mão. O posicionamento da mão indica que ele está balançando em direção a ela. O que é pior do que isso é que este é um tipo de movimento de puxar. E o que ele está fazendo é que ele vai balançar assim, e todo o seu corpo quer meio que trazer isso assim. E quando sua mão está na zona alvo... Como isso deveria ser conhecimento comum para nunca balançar algo em direção a machados, certo? Quando você está cortando lenha e coisas assim, às vezes fico muito nervoso quando as pessoas estão segurando a lâmina e cortando a mão assim. Ainda pior se estiverem segurando a madeira por baixo assim. Aquele programa de televisão que eu realmente gosto chamado Alone, sim, era uma mulher naquela, uma das temporadas segurando assim e com certeza errou direto na mão. E é como não corte em direção a si mesmo. Sim, eu também teria cuidado ao balançar qualquer coisa afiada assim. Tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não tenham senso de perigo. Você provavelmente deveria saber, ok, se eu vou balançar para trás assim e há pessoas por perto, parece que estão fora de medida, mas isso não importa. Um dos problemas é que, se isso escorregar ou quebrar enquanto ela está em pé e balançando, vai voar em direção a ela, caso quebre ou escorregue muito cedo. E surpresa, parece outra arma de ninja de shopping, que não é bem feita e pode quebrar. Tudo bem. Veja já. Eu acho que temos essa espada. Eu acho que é a que testamos, hein? Eu já percebi que ele está nervoso, o que está meio que tornando o seu movimento rígido, o que é o... E lá vamos nós. Lá vamos nós. Direto na mão. Eles cortaram aquela gravação rapidamente. Não sei se ele cortou um dedo, então, ou ele apenas cortou direto na mão. Ele provavelmente teria fatiado a mão dele. Fatiou a mão dele, arf. Então, o primeiro erro é não conseguir apoiar corretamente o que você está cortando. Se eu estivesse nessa situação e não conseguisse apoiá-la, sabe o que eu faria?
Eu deixaria ir e cortaria rapidamente. Isso sou eu, o que eu faria pessoalmente. Mas se esta é a sua primeira vez lidando com uma arma, você está nervoso, tem pessoas ao redor, talvez apenas apoie a melancia. Sim, Coloque seu chapéu embaixo dela ou algo assim. coloque-a em uma tigela para fazê-la ficar em pé por conta própria. Não segure meios de corte dessa maneira. Se você está se sentindo real, se está praticando tudo, não estou dizendo para nunca fazer algo leve, mas ele está entrando com um balanço amplo e... Não entendo, mesmo que esteja praticando, por que seguraria o meio dessa forma. Usei espadas a vida toda, nunca faria isso. Eu nunca fiz isso. Sim, isso é simplesmente não. Então eu quero ver o que ele realmente tirou. Vamos ver. Ele tirou um dígito. Ele subiu, Então ele atingiu a melancia, subiu direto na palma da mão dele, e então ele a corta com a mão, e ele está tipo, isso doeu, e então... Eu não acho que sim. Isso é cortado bem ali. Na verdade, o corte não parece tão ruim, provavelmente porque é lixo de ninja de shopping. Provavelmente. Então, o que é... Eu acho que essa é essa espada ninja da bola. Essa é a que temos. Espera aí, sem brincadeira, acho que é isso. É aquele sim. Fizemos um vídeo recentemente colocando a espada ninja do shopping contra o ninja do shopping. Não tenho certeza se saiu antes ou depois deste vídeo, se saiu, confira, é divertido porque há uma razão pela qual isso pode não ter tirado toda a mão dele. Sim, há uma pequena sutileza nisso também, que é o alinhamento da borda. Se você nunca usou uma espada antes e não sabe como cortar, pode não saber o que é o alinhamento da borda. O alinhamento da borda dele deu uma virada de 90 graus. Ele apenas... isso mostra como um pulso e mãos soltos, especialmente em uma melancia que não tem muita estrutura. Ele apenas permitiu que ela subisse assim no balanço. Porque bem ali... Afinal, a melancia não se move muito, então o alinhamento da borda dele vai reto para cima. Diretamente para dentro dela. Seleção natural. Droga, tudo bem, eu não sei para onde isso está indo, mas... Eu já sei. Acho que vai envolver quebrar aquela luz. É uma história tão antiga quanto o tempo. Como se já citasse Kenshin. Mas se você recebeu uma citação, é Mitsurugi aquecido, e sim, o que você vai fazer? Está tentando o Ryokuzan ou o Amakaka? Desculpe, né? Toda vez que esse cara saca as espadas, imagino aquela luz e penso, não, de novo não. Não de novo. Não de novo. Ele não acertou a luz. Não acertou a luz? Então ele está cortando. O que é isso? Apenas é uma caixa. Ok, uma caixa sim, podemos ir devagar. Sim, então ele está... Porque... Ele está desenhando algo que lembra um corte de bainha, entende? Pulso fraco, ele deixa a espada aí. Ele está... Espere. Isso sai da alça. Não, ele está tipo... Ele soltou a coisa toda. É tipo, não tente isso a menos que você tenha praticado um pouco para saber como manter uma boa pegada. Não corte dentro de casa, não sei. Bem, tem isso também. Você gosta disso? Eu não consigo pensar em um motivo pelo qual você deveria estar cortando dentro de um quarto ou algo assim. Se você tem uma garagem enorme ou o que for, vá em frente, mas um quarto é... Ele provavelmente tem um apartamento sem quintal, porque você pensaria que, sabe... Entendo, mas já vi pessoas que cortam nos telhados de seus prédios e apartamentos. Você sabe, quando encontra um espaço nos Estados Unidos da América, pode ir a um parque ou algo assim, mas é perigoso. Realmente é... Literalmente é... E a outra coisa é que, novamente, ele claramente não praticou muito com isso para ter um controle tão frouxo da espada. De uma caixa também. Ele quebra a janela. Eu estava, tipo... Ops. A reação dele é ouro. Eu amo isso. Oh, meu Deus. Temos mais um. Ele tem o AK na parede. Novamente por dentro, tudo bem? Eu me pergunto o que vai acontecer desta vez, sabe? Bem, agora temos uma luz que está muito baixa. Isso parece um enfeite de parede bem ali. É isso.
Um enfeite de parede é um objeto semelhante a uma espada, mas não é uma espada de verdade. O equilíbrio da espada está errado, é muito pesado. A guarda da mão lembra asas de dragão, algo que já vi online antes. Desculpa, é o cara com o ar que tem o... Sim, sim. Simplesmente não prestando atenção no comprimento daquela espada que está vindo por trás. E então, bem atrás dele, bate a luz, se espalha por todo lugar. Quer dizer, novamente, uma espada é longa. Sim. É uma extensão do seu corpo e você precisa de muito espaço para manusear efetivamente essas coisas. Isso deveria ser óbvio. Mas a questão é, apenas a massa naquilo é uma peça tão pesada de lixo. Pode-se notar pela forma como ele precisa manobrá-la. Se ele acha que é assim que uma espada deve se sentir, baseando seu entendimento nisso, comparado a algo que é real, equilibrado e bonito como isso é noite e dia. É noite e dia, então ele está se privando de uma verdadeira experiência com a espada aqui. E então, ufa. Sim. Eu sempre achei que essa coisa toda da mão é uma das coisas mais idiotas que você poderia fazer. Você já fez isso antes, claramente. Eu já fiz isso antes. Sim. Eu poderia fazer isso agora mesmo com uma caneta. É mais fácil do que você pensa. Vou usar a parte de trás, então é completamente seguro só para te mostrar. Não está no enquadramento. Vou te mostrar. Bang, 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 de lado. Vamos ver como ele faz isso. E ele se esfaqueou. Então este aqui, que idiota, certo? Direto para baixo. E olha, você vê ele bater a mão bem naquele momento. Isso está derrubando a mão naquele golpe? Sim. Sinto que, com o uso de mais elementos ninja, as lâminas provavelmente não são muito afiadas, o que é uma sorte, pois eles perderiam os dedos se fossem afiadas o suficiente. O processo de pensamento. Tipo, ei cara, eu acabei de desembalar meu ninja, segura essa maçã. Sim. E eu vou cortá-la da sua mão. Não sinto nenhuma simpatia por você, nenhuma simpatia por isso. Sim. Tipo, pelo menos com o outro cara, com a melancia, eu posso meio que entender, tipo, sim, isso é seguro, é uma grande melancia. E você simplesmente não é proficiente, mas um cara que corta uma maçã da mão de outro cara... Então existem vídeos melhores deste aqui. É um cara em um infomercial vendendo uma espada de aço inoxidável e ele está tentando mostrar porque é forte de aço inoxidável, é tudo forte e ele bate na mesa e ela quica, quebra, quica de volta e o esfaqueia. E a coisa boa sobre essa prática? É uma porcaria de $50. E isso é lá nos anos 90 ou 2000, quando as espadas eram ainda piores. Sim, isso deve ser nos anos 90. Ele está fazendo uma análise de espada. Acho que isso o atinge na lateral da cabeça, mas isso é realmente... Lateral da cabeça. Eu pensei que era... Doeu muito. Um pedaço disso. Desculpe, vamos pegar algumas imagens de apoio. Será que essas imagens de apoio estão ao vivo? E então temos que continuar. O show deve continuar. Certo, um pedaço dessa dica acabou de me pegar. Agora mesmo, nós estamos... Eles estão vivos porque alguém intervém para tentar e manter isso funcionando? O clássico... Não culpo esse cara, é aqui que você está... Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada, deram a ele uma espada, vão vender isso e ele diz, sim, é uma espada... É forte. Bang, estalou. Sim. O retorno atinge ele... Este é um dos raros casos em que penso que este cara não sabe o que é melhor. É o trabalho dele vender e tenho certeza que o chefe disse que estão vendendo uma katana hoje. Não é culpa dele. Ok, você não viu este? Eu não vi este... Isso é... Oh, meu Deus. Ok, então 2, eles já estão bêbados. Uau! Tipo, não manuseia armas quando você está bêbado pode ser uma boa opção. Sim. E então, um cara pensa isso e eu não sei. Talvez ele tenha alguma prática, porque ele tem estrutura em sua postura um pouco aqui. A pegada dele não parece ruim. Então, talvez como ele teve experiência no passado e ele pensa, tipo, eu já fiz isso antes, eu poderia fazer tudo. Mas ele está bêbado e super confiante. E então ele tem um de seus amigos segurando algo na boca dele. O que é isso? Parece uma costeleta de porco ou algo assim.
Sim, eu não sei, você sabe exatamente o que é, certo? Sim, é como uma salsicha. Ok, tudo bem. Então, a primeira coisa é que eu não estou dizendo que eu faria isso ou estou incentivando alguém a fazer isso. Estou apenas dizendo que, se eu estivesse nessa situação, apenas acontece de eu estar nessa situação. Seja lá o que eu estiver cortando, eu não vou mirar bem aqui, vou mirar aqui, para então eu poder ajustar minha coisa. Isso se eu estivesse nisso, não que eu esteja fazendo algo estúpido assim, mas no momento em que eu vejo alguém ir bem ali... Ele parece estar mirando para o meio, porém também um pouco baixo. Também quando cortamos nossos tatames ou notícias da piscina, porque queremos obter o máximo de cortes possível, geralmente miramos alto neles. Porque estamos tentando ficar menores, sim. E então, ele acerta bem no nariz e você vê o nariz ser cortado e pendurar de lado. Bang. E tipo, eu acho que na verdade mostra um pouco da lesão mais tarde, como o nariz pendurado. Sim, você pode ver, está pendurado. Está pendurado. Ele perde a maior parte do nariz, eu diria cerca de 80% do nariz cortado. Ele recebe o tratamento de Tyrion. Olhe pra isso, não está pendurado ali. Provavelmente vamos ter que desfocar. Sim, meu Deus, e quão burro você tem que ser. E olha, ele está tipo, Desculpe, você está na multidão dizendo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E o cara diz, não acredito que perdi isso. Você está fazendo algo tão estúpido. Sim. Tipo, acho que podemos adotar um pouco de segurança com armas aqui. Nunca balance uma lâmina viva em direção a outra pessoa, a menos que você esteja disposto a... Ferir ou matá-los? Essa é uma ótima regra de bolso. Diferente da maioria das pessoas na internet balançando lâminas de aço sem borda uma na outra, estas duas aqui têm bordas afiadas. Não são treinadores cegos, que por si só ainda são perigosos. Que poderia estilhaçar o osso de alguém. Por isso, você verá pessoas usando equipamento completo. Mesmo com espadas sem corte, temos espadas de combate de palco, feitas de aço ou alumínio, usadas em filmes e televisão para manter as pessoas seguras. Não devemos balançar pedaços afiados de aço nas pessoas, pois somos muito vulneráveis e cortáveis. As espadas existem na maior parte da história humana, porque são realmente boas em causar danos. Eu me pergunto por que essa regra não pegou para ser realmente rigorosa. E acho que é porque as armas são tão letais que se você acidentalmente puxar aquele gatilho, há uma grande chance de matar alguém instantaneamente, onde esse cara vai sobreviver. Mas é uma lesão muito grave. Mas ainda acho que isso deveria ser um padrão que é promovido. Nunca balance uma lâmina viva em uma pessoa, a menos que você esteja preparado para a sua intenção é ferir ou matá-los, ok? Uau! Agora isso é apenas arranhar a superfície do que está disponível na internet com falhas de espada. Nos avise se você gosta deste tipo de vídeo, podemos fazer mais, mas Sabemos que vocês podem gostar, mas o YouTube vai... Veremos, certo? Então todo o apoio ajuda, pessoal. E nos diga nos comentários se talvez haja alguns vídeos que você gostaria que nós reagíssemos. Para vídeos do YouTube, deixe o link nos comentários. Obrigado por assistir, pessoal. Esse vídeo foi interessante. Enquanto isso, você pode conferir a gente avaliando espadas. Nós fazemos espadas da cultura pop. Para encontrar a mais funcional, confira a versão mais recente ali.